Fala galera, beleza? Professor Thiago na área. Pessoal, eu tô aqui hoje para a gente poder iniciar aquele intensivão voltado para ESA. Você está a fim de aprender? Você quer entender? Quer fazer aquela super revisão para se dar bem na prova? Vem comigo! Então pessoal, olha só, nós estamos aqui com a primeira questão. No caso, isso aqui é uma revisão de 6 questões, né? Também eu vou pedir para você não esquecer de dar aquele like, compartilhar nas redes sociais e convidar seus amigos para assistir essa videoaula, bastando compartilhar aí com eles nas redes sociais, ok? Então, essa aqui é uma de 6 questões da revisão que eu estou dando aqui no meu canal relativo à prova da ESA e vamos embora lá resolver e eu vou explicando. Assim, e aqui em cima eu vou deixar para você também o link de videoaulas com a parte teórica dessa matéria para que você possa estar assistindo e entendendo melhor estas matérias voltadas para análise combinatória. Então a gente tem o seguinte, primeira questão diz assim, 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra um dos seus adversários. A porcentagem de jogos nos quais os 2 oponentes são paulistas é... Então veja bem, primeiro, a gente tem 20 times de futebol. Logo, sendo 6 deles paulistas. Só que cada time joga 2 vezes contra um, ou melhor, contra cada um dos seus adversários. Como ele quer porcentagem, ele quer um valor em fração. Então o que a gente tem que fazer? No caso, como são 20 times e a gente tem, no caso, 2 possibilidades, né, de um jogar contra o outro, um time contra o outro, você tem 20 multiplicado por 19. A gente calcula dessa forma porque a gente está lidando aí com arranjo. E 20 multiplicado por 19, a gente tem 380 possibilidades. Mas preste atenção, a gente tem 6 paulistas. E como ele quer a possibilidade em relação aos paulistas, o que a gente faz? São um time contra o outro, ou seja, 2 possibilidades. Então a gente faz 6 multiplicado por 5, que a gente vai encontrar 30. Bom, como ele quer a porcentagem em relação a essa situação, então a gente tem o número de paulistas que ele quer descobrir sobre o valor total que nós temos. A pergunta é a seguinte, professor, é para sempre a gente fazer esse tipo de cálculo? Colocar o valor que a gente quer descobrir sobre o total? Exatamente, guerreiro. Então temos o seguinte, no caso dá para simplificar, ficando 3 sobre 38. 38 a gente não tem como simplificar por 3, então a gente vai dividir 3 por 38, que a gente vai encontrar aproximadamente 0,789. Como em cima eu dividi por 38, numerador, e denominador eu também dividi por 38, então eu vou achar 1 no denominador. Logo eu multiplico por 100 e multiplico por 100 também. Então eu vou achar 7,89 sobre 100, que a gente vai encontrar 7,89%. Logo, a gente tem a única alternativa que se aplica, que é a alternativa B dessa questão. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não e vem comigo. A solução da equação AN tomado 3 a 3 igual a 4 vezes AN tomado 2 a 2.
Do AN tomado 3 a 3, a gente tem n fatorial sobre n menos 3 fatorial igual. Logo você tem 4 vezes n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Dá para eu cancelar porque trata-se de uma multiplicação, ficando 1 sobre n menos 3 fatorial e 4 sobre n menos 2 fatorial. Bom, pela definição do fatorial, que é n fatorial é, neste caso, n vezes n menos 1, n menos 2, etc, etc. Então, esse n menos 2, a gente vai ter, ó, esse aqui, hein? A gente vai ter 1 sobre n menos 3 fatorial igual a 4 sobre n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. Dá para eu cancelar esse cara com esse cara, ficando 1 sobre 1 igual a 4 sobre n menos 2. Multiplica cruzado, a gente vai ter n menos 2 igual a 4. Está negativo, passa a positivo, n vai ser igual a 4 mais 2. E 4 mais 2 é 6. E nesse caso, a gente tem a alternativa D. Você compreendeu como é que faz isso? É necessário que você trabalhe o fatorial para conseguir desenvolver essa questão. Sabendo a relação do fatorial, como eu demonstrei lá, do n fatorial, você vai conseguir resolver numa boa, sem problema nenhum. Você entendeu, guerreiro e guerreira do meu Brasil? Ó, não dorme não, não perde o foco e vem comigo, vamos embora. Permutação com repetição, a gente tem o seguinte. 10 vagas de um estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Considerando que uma maneira de isso ocorrer se distingue de outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a... Então veja bem, se nós temos permutação com repetição, porque tem cores repetidas, o que a gente tem que fazer ali? A gente tem 10 vagas, então são 10 vagas. Nós temos uma possibilidade de repetição, 2 possibilidades e 3 possibilidades. Mas observa, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Ficam restando 4 vagas. Então o que a gente faz? 4 fatorial. Bom, já fizemos isso? Vamos trabalhar, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre 1 fatorial, que é 1. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 3 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. E o 4 fatorial. Por que o senhor, professor, o senhor parou nessa parte do fatorial para poder fazer o quê? Qual é o seu pensamento? Cara, olha só. Você vai cancelar o 4 com 4, né? Vai cancelar o 6 com 6. Vai simplificar o 8 com o 2. 8 dividido por 2, 4. E a gente vai ter 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7 vezes 5. Que multiplicando essas situações, a gente vai encontrar, neste caso, 12.600, né? 10 vezes 9 vezes 4 vezes 7 vezes 5. 12.600, que é a alternativa A desta questão. Por quê? Porque você tinha 10 vagas. Então você tem que distribuir estas vagas para poder conseguir colocar os carros totais dentro das vagas. É claro, pensando que você tem 4 possibilidades de repetição, né, que foi o que eu acrescentei, de carros terem a mesma cor. Então, por isso que você utilizou
1, 2, 3 e 4 com seus respectivos fatoriais. Compreendeu, guerreiro? Entendeu? Ó, perde o foco não e vem comigo. Questão 4 que diz assim, ó, preste atenção. Se somarmos todos os números obtidos permutando-se os algarismos 1, 2, 3 e 4, o resultado obtido é igual a... Então, olha só. Primeiro de tudo, a gente tem que 1 mais 2 mais 3 mais 4 resulta em 10, correto? Então, se resulta em 10, a gente tem as seguintes possibilidades. 1, 2, 3 e 4. Depois, 2, 3, 4 e 1. Depois, 3, 4, 1 e 2. Depois, 4, 1, 2 e 3. Por quê, professor? Porque nós temos 4 algarismos. Se nós temos 4 algarismos, se a gente permutar o 4 fatorial, a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que a gente vai encontrar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 24 multiplicado por 1, 24. Então, você tem aqui, ó, tirando, né, no caso, dividindo por 4, a gente tem 6 grupos de 4 números que somados dão 10. É por isso que eu fiz 1, 2, 3, 4 e você tem 4 possibilidades. Que depois que você soma essa situação, a gente vai encontrar esse número aqui, ó, né? No caso aí, 11.110. Como você tem 6 grupos de 4, você multiplica por 6, que você vai encontrar, nesse caso, 66.660 possibilidades, neste caso, a alternativa D desta questão. Compreendeu, guerreiro? Entendeu? Nem sempre você vai ter que colocar a fórmula para poder desenvolver o cálculo. Você vai precisar pensar um cadinho, né? E não custa nada pensar. Então, por isso que você vai ter que trabalhar dessa forma para poder calcular esse valor. Entendeu, guerreiro? Entendeu, guerreira? Não perde o foco, não. E vem comigo, vambora. Pelo amor de Deus, dorme não, hein? Combinação, nós temos o seguinte. Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a... Então preste atenção. A pergunta que sempre se faz é: quando que eu sei que é arranjo, quando que eu sei que é combinação e quando que eu sei que é permutação? Arranjo, o cálculo, ele precisa importar a ordem da multiplicação, ou seja, a ordem dos cálculos. Já a combinação não necessita ordem. Exemplo, arranjo. No arranjo, a gente pode dar uma questão do tipo: no concurso de Miss Brasil, quais são as vagas para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, se você tem primeiro, segundo e terceiro lugar, importa a ordem, até porque se não importasse, você teria uma briga aí muito feia. Agora, quando você tem a situação de Lucas e de Milton, ele só quer saber a questão da revista e dos livros. Então não importa aí, neste caso, a ordem. Se fosse permutação, normalmente permutação você trabalha com filas, né? Ou você trabalha com anagramas. Então, se você entender que trabalha com filas e anagramas, você vai estar trabalhando aí, neste caso, com permutação. Então, vamos lá. Do Milton, você tem, no caso, são 3 livros, 8, 7 e 6, 3, 2 e 1. Porque são 3 caras, então 3 posições. E no Lucas você tem 6, 5 e 4. 3, 2 e 1.
dá pra gente aqui começar a simplificar, né? Dá pra eu cancelar, no caso, dividir por 2, 6 dividido por 2, 3, e depois você pode cancelar esse 3 com esse 3, e aqui vai ficar 1, e aqui é 1. Depois, 4 dividido por 2, 2, e 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 3, 2, e 3 dividido por 3, 1. Então eu vou ter 7 vezes, melhor dizendo, 8 vezes 7, vezes 2, vezes 5, vezes 2. Que, ao multiplicar essa situação, a gente vai encontrar 1120. Até porque 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 7, 140. E 140 multiplicado por 8, 1120. Que neste caso é alternativa A. Ok? Entendeu como é que faz? Compreendeu? Também não esqueça de dar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais e convidar mais 5 amigos para se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão? Então vamos embora. Vem comigo. Em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar tantas duplas diferentes. Então eu tenho 10 militares e tenho duplas. Eu estou falando de colocação? Eu estou falando de alguma coisa relativo a posições? É importante? Não, então é combinação. Logo você tem 10 vezes 9, porque são duplas, 2 vezes 1. Então 10 dividido por 2, 5. Logo, 5 vezes 9, esse 1 aqui no denominador não faz diferença nenhuma na conta. Qualquer número que você dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então você tem 5 multiplicado por 9, que é 45. Então, alternativa D. Então é isso. Quando você quiser saber quando é arranjo, importa a ordem do cálculo. Combinação, não importa a ordem do cálculo. E permutação, estou trabalhando com filas. Ok? Compreendeu? Entendeu? Então, não deixa de assistir as próximas aulas que nós teremos aqui para o intensivão da ESA, ok? Dia sim, dia não, até o dia da prova. Eu vou tentar fechar todo aí o cronograma da prova, dando revisão, ok? Não deixa de baixar a folhinha de exercício que sempre está disponível nas descrições do vídeo, de convidar os seus amigos para assistir essa videoaula, ok? E aquele like maroto para ajudar o canal aí a crescer, tá certo? Então te aguardo na próxima aula. Também, se você quiser, a teoria está aqui no card, aquela exclamação que tem uma bolinha em volta, é a bolinha com a exclamação no meio. Você pode estar aí assistindo a parte teórica da matéria de análise combinatória. Ok, guerreiro? Ok, guerreiro do meu Brasil? Não perde o foco não e vem comigo, vambora!